Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre catolicismo de classes. Ixi, Ferreira. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Pois bem, hoje a gente vai tentar ensaiar. Não saia daqui achando que a gente vai dar visões definitivas ou nada disso. São reflexões e sobretudo reflexões de quem viveu os dois lados da moeda. Acho que pode ser isso, né, Alexandre? E mais do que isso, reflexões que a gente, pelo menos eu enxergo muito de um catolicismo que vem aí tomando muito aquilo que é o campo de visão e percepção das pessoas, uma prática de catolicismo que acaba traçando uma linha muito, muito bem desenhada, não é uma linha fina, quase imperceptível, não, muito bem desenhada, de uma separação de classes para se viver um catolicismo daquilo que se coloca como ideal, né, Ferreira? É daí que vem a discussão. Sim, acho que é bom dizer também, né, Pedro, que esse programa é a visão ou as visões de dois homens apaixonados pela igreja e pela pastoral e por esta pastoral de conjunto, né? Então, se existe uma crítica, é essa tentativa de uma crítica construtiva, porque a gente consegue enxergar, né, Pedro, a partir da nossa vivência, da nossa história, obstáculos, vamos chamar assim, que vão se apresentando para o catolicismo quando a gente fala aí em classes e catolicismo ou organização do mundo e catolicismo e assim por diante. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Mas sabe, mais pra frente eu fale isso que eu tô pensando agora, porque no período... Não, vou falar já, né? Soltar o sapo gordo que fala, né? Eu penso, quando eu vivi o ministério, eu era muito cuidadoso com isso, assim, sobretudo porque de onde eu estava, né, que é na favela do Heliópolis, depois eu fui para um lugar de classe C, classe B, não é? Mas na favela do Heliópolis, assim, e o Ferreira também esteve em lugares de periferia, lá na São Domingos, né, Ferreira, também, a gente já percebia ali no exercício do ministério uma distância que existe entre algumas coisas que são pedidas e aquilo que é a aplicabilidade disso no dia a dia das pessoas. E a impossibilidade de se viver algumas coisas, não é? Mas a gente está falando agora de pastoral. Lógico, vamos coletar aí algumas questões de passado, mas olhar um pouco para aquilo que é o presente, para aquilo que é a realidade, não é? E eu acho que o Ferreira fez aqui uma pauta, eu acho que é interessante começar por aí, que é o fato de que o catolicismo tende, e essa é uma frase do aspas aqui para o Alexandre, né? Tende a querer determinar os hábitos dos fiéis, e dando nessa determinação de hábitos muito o que você espera daquilo que são as classes sociais, né? Para começo de conversa, na própria doutrina social da igreja, de maneira muito mais específica ali acho que na Rerum Novarum tem isso, né, Ferreira? A existência de classes e de que isso é um determinismo divino e tudo mais. É um discurso que coaduna com essa divisão, não é? E sendo assim, havendo essas classes, eu reforço aqui, ratifico as aspas do Alexandre, há uma tendência de dizer, né? Pobres devem agir assim, assim, assado, e ricos devem agir assim, 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 assado, né? Existe sim essa divisão, existe sim esse direcionamento, né, Ferreira? Se você pensar na história do cristianismo, isso já foi muito mais sedimentado, né? Se você pensa ali a experiência da Baixa Idade Média, até antes, né? A formação da sociedade feudal, mas no estabelecimento total da cristandade na Baixa Idade Média, você tem, olha, o rico ele tem uma posição, o pobre ele tem outro, e para a organização do mundo é assim que se dá, e essa organização ela é querida por Deus. Se a gente pensar em termos de história,
história, né? Hoje em dia, isso é muito mais matizado. Ninguém vai falar isso com todas as letras. Porém, quando a gente vê, até mesmo numa paróquia de classe pobre, Pedro, né? Ou de classe média baixa, foi a maioria dos lugares que eu passei. Dentro das paróquias, você já vê uma certa determinação do que se espera do paroquiano de classe média e do paroquiano de classe pobre, né? Uhum. Até, Pedro, pela cesta básica que se entrega, sabe? Sim. Pegando aqui esse exemplo da cesta básica, né? Aquele cristão que dá a cesta básica, ele o dá por um desencargo de consciência, né? Pode ser também por uma questão de solidariedade com o mais pobre. Só que esse mais pobre é sempre um outro. Esse carente, ele não é um paroquiano, ele é no máximo, alguém que a paróquia está ajudando. E há um certo conformismo de que esse daí nunca vai ser igual a aqueles que sentam no banco da igreja, né? Você tem uma segregação na própria caridade. O que você acha disso, Pedro? Sim, eu faço memória aqui lá no Heliópolis, a gente implementou a pastoral da caridade. Não havia, né? E a gente implementou, e ela funcionava super bem. E eu lembro que o espírito que movia a pastoral da caridade era a solidariedade. Eu lembro de uma senhorinha, Dona Josefa, ela todo dia ia de manhã rezar na igreja, ia na missa também, e ela falava, toda vez que eu recebo, a primeira coisa que eu faço é já passar no mercado, comprar 5 quilos de arroz e trazer aqui para a igreja, para ajudar. É um sentido de solidariedade, de empatia, mas nunca nunca se olha como um irmão que está do lado, porque não é o irmão que está do lado, né? Você cria, de verdade, isso é fato, né? Você cria uma classe ali, né? Dos que estão na comunidade paroquial e que ajudam os que estão de fora e que precisam de uma ajuda, né? Esse sentido, ele de fato existe, e eu não estou dizendo que existe o desencargo de consciência, existe, lógico, um sentido de solidariedade e tudo mais, mas é fato, né? Há também uma divisão ali, obviamente muito mais motivado pela solidariedade, não é? Em outros lugares, talvez pela solidariedade, talvez porque o padre pede e aí fica bem, não é? Fazer. Mas uma coisa que eu acho bacana hoje é, na minha paróquia, há todo um movimento de água para pessoas em população de rua. E aí o padre, de maneira muito provocativa, né? Muito provocadora, talvez essa seja a melhor palavra, ele pede que se leve a água e depois ele fala para as pessoas, pega essa água aqui, não bebe, vai você e entrega, né? Num sentido de perceber, é um trabalho que você precisa fazer, não é terceirizar a sua caridade. Isso é algo que você precisa fazer. Às vezes também há essa movimentação da solidariedade, não é? Vou deixar na igreja, porque na igreja vai ter alguém que faça, vai ter alguém que exerça isso, né? Isso é, de certa forma, uma divisão de classes também, né? Não sei se... Sim, Pedro. E aí, quando a gente pensa numa paróquia mais rica, né? Ou frequentada por pessoas ricas, isso vai ficando ainda mais díspare, né? Essa distância entre as pessoas vai aumentando ainda mais. Então, se na caridade existe uma aproximação, existe pelo menos direcionar um olhar para o mais necessitado, quando você vai para outras esferas da vida de fé, essa disparidade vai aumentando ainda mais, porque a devoção do rico é de um jeito, a do pobre é de outro. A liturgia do rico é de um jeito, a do pobre é de outro, né? As experiências espirituais, como retiro, como formações, vão ganhando outras características, né? E a própria, quando a gente pensa em hábito, a própria veste, né? Em certas paróquias existe até uma tentativa de estabelecer um dress code de como você deve se vestir para ir na missa. A parada do dress code é muito real, Ferreira, porque em alguns momentos eu já frequentei aí, ou estive, né? Em paróquias de classe mais alta, de classe mais baixa, e também existe isso, né? A Letícia fala muito de quando ela morava em Naviraí, a missa, ela era um desfile de moda, né? Então ficava se olhando ali que roupa se usava, que roupa não se usava, não é? E é a coisa menos importante em tudo isso, né?
Mas isso também existe justamente nessa necessidade de classificar as pessoas, não é? É do grupo dos bem vestidos, é do grupo dos maus vestidos. Tanto que quando a gente vai pra Naviraí, a gente faz questão de não ir na catedral. Bem vestido. Não, a gente faz questão de não ir na catedral, que é o lugar em que o desfile acontece. A gente vai, na verdade, numa paróquia periférica ali, de um padre que a Letícia conhece já há muitos anos, que é muito carinhoso com a gente, um verbita, né? Muito carinhoso. Sim. E ali há um clima mais parecido com comunidades de periferia mesmo, mais parecido com aquilo que a gente vive. Mas de fato existe, né, Ferreira? E assim, olhando para essa questão ad intra, dentro daquilo que é o comportamento de comunidades, e aqui não importa quais, de como se olha para quem está de fora, né? Ou como se olha e se classificam para aqueles que estão dentro. Isso de fato é muito real, né? E a gente tá gravando esse programa numa quarta-feira de cinzas. Sim. E tem todo o discurso ali do evangelho, né? De que nem os seus hábitos, nem as suas vestes deveriam importar, né? Quando você encontra Deus, porque ele sabe de tudo, sabe inclusive o que você faz no seu quarto em segredo. E como isso, Pedro, é anti-evangélico, né? É anti a doutrina de Jesus, segregar as pessoas, olhar as pessoas com um olhar de desprezo, até porque ela tá se vestindo de um jeito diferente, e o quanto isso fere alguém que tá buscando encontrar o sagrado, e como a gente normalizou isso, né? Me vem à cabeça agora, só pra passar a palavra, Pedro, as experiências dos escravizados, né? Que precisavam ficar até uma certa parte da igreja, não poderiam avançar, e aí cria-se as igrejas das irmandades dos homens pretos e das mulheres pretas, porque precisava ter uma igreja própria para eles poderem cultuar. E aí me veio outra coisa, quando você vê aquelas igrejas barrocas que tinham os balcões, onde os figurões ficavam acima da Assembleia. Como o catolicismo conseguiu e consegue normalizar isso diante do Evangelho? Mas eu acho que isso tá numa questão de origem, viu, Ferreira? Eu pensava isso de manhã, até valeu, porque eu consegui resgatar um pensamento que hoje tive de manhã, pensando no programa, dessa passagem, né, Alexandre? Porque o cristianismo como tal, ele começa fundado, vamos usar a palavra fundado aqui, por um camponês, um carpinteiro de Nazaré da Galileia, com um grupo de camponeses, pescadores, de maioria de gente muito simples, publicanos também, não é? O caso de Mateus aí. Olha, você que assiste The Chosen, você consegue saber com a galera que Jesus cola, não é? Um movimento de camponeses, um movimento de gente muito simples. Obviamente, Jesus ali é super carismático, o ator que faz Jesus de um carisma fora do comum, não é? Talvez aí o Jesus mais carismático que a gente tenha no cinema, né? No audiovisual, o cara vai muito bem, mas é um movimento de gente muito simples, muito humilde. E eu não estou falando aqui do ponto de vista teológico, se Jesus é Deus ou não, isso é muito claro, que a gente está fazendo uma análise sociológica, analisar catolicismo de classes é passar por uma sociologia, não é, Alexandre? Uma antropologia, uma sociologia, algo que passa por aí. O cristianismo nasce, portanto, de um movimento de gente muito simples, muito humilde, perseguida, inclusive. Ele começa a ter ali uma característica mais intelectualizada, mas ainda assim voltada para gente simples e humilde, com Paulo. Paulo dá uma guinada para aquilo que são gentios, não é? E também gente muito simples, muito pobre e tudo mais. Mas é a partir do momento em que o cristianismo começa a ter ali um diálogo mais forte com as elites dominantes do Império Romano, decadente Império Romano, mas com as elites do Império Romano, que vai acontecendo essa divisão também, não é, Alexandre? Porque
porque aí o cristianismo vai começando a pertencer a uma classe dominante, e aí muda-se também ali algumas características da própria configuração do cristianismo. Há um livro de história da igreja, publicado pela Paulus, em 3 volumes, eu nem sei se tem mais esse livro vendendo, né? E que cobre esse período ali, uma história crítica bem construída, e mostra justamente esse período de mudança, né? De uma igreja fundada por gente muito simples para uma igreja que vai se tornando aristocrata, né? Aristocratizada, elitizada, é a igreja do imperador, é a igreja, melhor dizendo, da mãe do imperador, e aí tudo aquilo que se desenha. É ali e é justamente ali, nesse período histórico, em que a igreja começa a se definir de maneira doutrinal. Ela começa a baixar normas doutrinais, não é? É ali que se define Jesus enquanto Deus. Não que isso não existisse, mas agora normativamente, o Concílio de Nicéia, Constantinopla, ali há uma virada no cristianismo como um todo, viu, Alexandre? Inclusive do ponto de vista de imagética de Jesus e tudo mais. É um estudo que eu faço e as coisas se confluem para isso, né? Sim. E porque essas elites, elas requisitam, né, essas explicações que são mais rebuscadas, né? A fé do povo não tá muito preocupada ali com se homem, é Deus, as duas naturezas. Sim. Porque o povo sente na pele que Deus está junto dele e Deus se fez igual a ele, né? Essa é a mensagem central do cristianismo. Exato. Agora, esse rebuscar da explicação não é a camada mais pobre que requer, né? Não é. E não é só a explicação, né, Ferreira? Lógico, eu falo aí da explicação como necessária, mas esses surgimentos, não que não houvesse antes no cristianismo, mas esse surgimento de normativas, a própria iconografia sobre Jesus, ela começa a surgir de maneira mais presente nesse período, e aí o modo com o qual se retrata Jesus, ou seja, é um conjunto de coisas que mostra o cristianismo e uma mudança do cristianismo justamente no contato com elites intelectuais, elites sociais, financeiras e tudo mais. A coisa acaba, de certa forma, tomando forma de um cristianismo mais permissivo para esse tipo de pensamento de classes aí. Porque Pedro fala que Deus não faz acepção de pessoas, não é? Isso está registrado nas Sagradas Escrituras. Jesus deixa muito claro isso em todos os seus discursos, mas é na entrada do corpo doutrinário, e aqui eu não estou criticando a doutrina, mas fazendo uma análise a respeito disso, é a partir da entrada do corpo doutrinário, do magistério, e mesmo daquilo que a gente pode chamar da própria tradição, que é outro tripé, outra parte do tripé que forma a sustentação teológica da igreja, é a partir daí que se entra uma permissividade, ou abre-se uma brecha para que haja essa divisão de classes, não é? Existem sim os ricos, isso é uma ordem social desejada por Deus. Poxa, mas será que Deus quer mesmo esse tipo de hierarquização? Você que é pai, não é, Alexandre? Você quer, vamos supor que você tivesse Alice e mais, sei lá, 2 filhos. Você iria hierarquizá-los, não é? É meio fora de propósito isso, não é? E entra em conflito, mas é ali, né? Se a gente pensar em origem histórica, a Gênese está ali. A Gênese está ali quando as elites capturam o cristianismo para si. Pelo menos eu penso assim, né? Tô comunista. Sim, e quando a gente traz pro hoje, né, Pedro? Da mesma maneira que a gente fala no espaço urbano, essa segregação, porque é isso, né? A gente fala desde São Paulo. Em São Paulo isso é muito claro. O centro é uma coisa, a periferia é outra. A vida das pessoas se organizam de uma maneira diferente. Mas, quando a gente pensa em mundo, existe também essa hierarquização
E existe esse modo de viver a fé que é diferente, né? E isso é muito contraditório porque o catolicismo gosta de bater no peito e dizer, olha, a mesma missa que se reza na China se reza em Guadalajara. E não é bem assim, né? Nós gostaríamos que fosse, mas não é. O catolicismo norte-americano é o catolicismo brasileiro, e aqui a gente poderia falar de catolicismos, né, dessas nações. Como os europeus, o catolicismo os europeus são outros, como os do Oriente Médio e do Extremo Oriente outros ainda, e assim por diante, para dizer que a instituição igreja católica, ela quer ao mesmo tempo dar esse sentido de uniformidade, de unicidade, mas ela serve muito bem a essa sacramentalização da ordem espacial, né, pela estrutura econômica e social, né, e isso vai em paralelo com a doutrina, né, então se a gente pode olhar para a doutrina e falar, é a sã doutrina, beleza, mas do ponto de vista da prática, dos hábitos e do que tenta se incutir, não é tão são assim, né? E isso precisa ser revisto, né? Em todos os âmbitos. O Papa Francisco fala muito isso, não é, Alexandre? De que a realidade se sobrepõe àquilo que é o legislado, a doutrina, né? E isso é sempre muito importante, de que o tempo se sobrepõe ao espaço, de que a realidade, ela grita mais alto e ela impõe certas coisas e que a igreja não pode deixar isso de lado, e isso é fato porque, de novo, é uma análise que se faz desde o período evangélico, não é? A realidade na qual Jesus se encarna é uma opção de Deus para que a gente olhe a realidade. Se a gente deixa de fazê-lo, a gente está indo na contramão daquilo que é a própria proposta evangélica. Parece a gente chovendo no molhado, mas é muito real, né? É muito aqui presente no nosso meio. E o pior, Alexandre, e talvez aí haja um incômodo de minha parte, é como hoje o catolicismo vem sendo visto, justamente porque é o catolicismo que mais se mostra, que mais se divulga, que é esses catolicismos conservadores de redes digitais, não é? E aí você vai evidenciando algumas coisas nos meios de comunicação, inclusive católicos, que deixam muito bem determinado um catolicismo de classe. E aqui eu vou falar assim muito claramente. Nesse momento agora, Dona Patroa nós estamos entrando no 7º mês de gravidez. A gente é muito privilegiado. A Letícia trabalha de casa. Eu trabalho fora, mas a Letícia trabalha de casa. Então, graças a Deus, é uma gravidez saudável, uma gravidez tranquila, mas a gente precisa continuar fazendo comida, e há uma série de limitações do ponto de vista financeiro, orçamentário, de trabalhadores como somos, e olha que a gente nem está né, na classe mais baixa, como a gente diz, a gente é privilegiado em uma série de coisas, mas há uma série de limitações que fazem a gente pensar, cara, imagina se fossem gêmeos, cara, imagina se a gente tivesse 4, 5 filhos, como hoje em dia alguns movimentos católicos dizem que é o ideal para ser um católico autêntico, não é? Cara, imagina como se fosse 10, 11, 12, 13 filhos aí, como muitos meios colocam como exemplos de virtude, não é? E aí quando você olha, essas pessoas que têm 10, 11, 12 filhos, têm 3 babás, são paroquianos às vezes de uma paróquia cujo perfil é de gente de classe B, sei lá, B quase A ou A quase B, gente que dispõe financeiramente de viver essas, entre aspas, virtudes heróicas católicas de grandes proles, e que na verdade conseguem porque tem uma classe social e um orçamento particular que permita isso. Em período de um capitalismo tardio que a gente vive, em que se demanda que, por exemplo, a Letícia trabalha e eu também, porque senão a gente manqueja na vida, né? A vida não vai à frente, é impossível você ter uma prática de vida tão virtuosa quanto essa que se coloca, que se deve ser, não é? Uma família católica de prole numerosa
poderosa. É impossível. Essa história de que a mulher precisa ser a dona de casa, não é? A mulher virtuosa que é dona de casa, é impossível. A Letícia trabalha 6, 7, 8 horas e nós cuidamos da casa juntos. Porque se eu deixasse só para aquilo que é a mulher virtuosa não ia dar conta de viver de verdade, não é? Então, e aí falam assim, mas a culpa disso é o feminismo, porque antes a mulher não trabalhava, mas em 2025, se a Rê não trabalhar, Ferreira, vocês conseguem ter algum conforto e tranquilidade de vida? Pergunto pra você. Não, a gente não consegue pagar as contas. Exatamente, porque a culpa não é do feminismo, a culpa é desse capitalismo que hoje, pelo menos naquilo que é o corpo de doutrina, é tranquilamente definido aí, defendido por parte da igreja, não é? Embora os papas falem, a sanha e a devoção pelo capital está destruindo as nossas famílias. Francisco fala isso em algumas de suas encíclicas, né? Mas isso é ignorado. Não, é progressista demais. Isso é uma denotação clara de um catolicismo de classes. Isso é uma linha com um relevo muito forte de um exemplo daquilo que é o catolicismo de classes. E que, para mim, hoje, é uma demonstração disso, dessa disparidade entre aquilo que é a proposta evangélica, real, concreta e que diz respeito à realidade, e uma tentativa de se viver um heroísmo, uma virtuosidade que só é possível para quem tem dinheiro. Falei. Bom, Ferreira, dito tudo isso, vamos ouvir a musiquinha? Fala aí da musiquinha, Ferreira. Vamos ouvir a musiquinha, então. Eu fiz aqui um exercício poético a partir de uma provocação de Henrique Foch Amarino, o dono da nossa fazenda digital lá, umaconversa.com.br, que na verdade ele é mais o fazendeiro, né? Porque o Foca mandou aqui pra gente, no nosso grupinho secreto, uma música que é o primeiro registro que se sabe, né, de uma notação musical antiquíssima, né? Lá dos tempos imemoriais, ali da região da Armênia, da Síria, né? Que é o chamado hino anical, que era uma divindade da fecundidade e tudo mais. E aí eu fiz aí uma adaptação, sobretudo do texto desse hino, né? Então, uma musiquinha dedicada ao Foca e a todos os nossos ouvintes aí da Armênia e da Síria e tudo mais. Abraço, gente. A gente volta daqui a pouco. Desde aquele tempo, era divintável, tenho rezado para que ela tenha me amado, para que em seu coração eu tenha estado. O meu já foi ofertado, coberto foi um pecado. A paz é um débito pago, óleo de gergelim eu trago. É um favor, é por temor. É um favor, é por temor. É um favor, é por temor. No deserto se confunde com calor ao dar a luz. A terra se funde ao branco vapor. Para fora do interior nos conduz. Para fora do interior que nos nutria. Para fora do interior concebê-las, a divindade nos dá luz, como o sol dá luz ao dia, como a noite dá luz às estrelas.
no episódio de hoje, nós estamos falando de catolicismo e divisão de classes, quem sabe até, por que não, luta de classes ou conciliação, talvez algumas pessoas gostariam que fosse mais assim. Há classes que lutam, Ferreira, há classes que botam pra lutar. Claro, E se a gente pode olhar por todo esse lado da segregação, da divisão, a gente pode olhar também, Pedro, que existe um catolicismo muito rico, né, e muito criativo, que está colado com a base, né, da classe trabalhadora, né, da gente humilde, que faz com que o catolicismo tenha ainda um vigor, né, de renovação através da religiosidade popular, né? Então tudo que nasce, na verdade, de novo e de interessante no catolicismo vem da religiosidade popular. E vez ou outra, isso é cooptado, é apropriado pela classe dominante aí, né? De modo que, se você pensar em termos de ricos católicos, eles não trazem nada de contribuição, nem financeira, a não ser que banquem aí a construção de uma igreja, mas do ponto de vista da devoção, de uma proposta de vivência, a não ser que seja exatamente para fechar os círculos e criar uma espécie de uma seita esotérica fechada em si mesmo. Nada de novo vem desse povo, né? Olha, tem rico, de fato, assim, não há inovação, às vezes é um mecenas aí que promove, como disse o Alexandre, uma construção da igreja, uma reforma de ensino, mas é gente que, em geral, sequer pratica fé, não tem paróquia, não tem nada. Falo, assim, com propriedade, certo? Pronto, já fiz a minha... já destilei o meu veneno. Mas muitas das igrejas de periferia daqui de São Paulo, o Alexandre sabe disso tanto quanto eu, elas são financiadas por ajudas de fora. Hoje em dia eu não sei mais como é que tá essa situação, mas ali ajuda a igreja que sofre, a Kishenot, né? Também a Adveniat, exato, que são da Alemanha e que financiam igrejas aqui na Latinoamérica, igrejas mais pobres, e que não são dinheiros de gente rica, muito pelo contrário. São coletas de gente pobre, trabalhadora, alemã, que dá dinheiro para essas obras e, lógico, possuem ali um poder maior, né? Vem em euro, e isso convertido para real ganha um pouco mais de força, essa doação, mas são doações de pobres, né, de gente muito simples, assim, isso é fato, né? Mas o Alexandre diz algo que é verdade, e de novo, tem gente que vai falar, mas tá fomentando a divisão de classes. Não, a gente tá fazendo uma constatação das coisas, né? De justamente isso. Os movimentos conservadores, aqueles que querem conservar as coisas como estão ligados a classes sociais mais abastadas. E por que o conservador não quer que as coisas mudem? Porque pra ele tá muito confortável, cara, não é? Claro. Se eu tô numa situação confortável com grana, eu não vou querer que as coisas mudem. Inclusive as questões de fé. Eu quero ir pra uma missa, se eu sou rico, uma missa que não me provoque, não me deixe desconfortável por eu ser rico. Você entende o que eu tô dizendo? Não quero isso. Pra quê? Eu quero que quando for falar de Lázaro e do rico, fale-se de ressurreição e de reencarnação. E não toque o dedo na ferida daquilo que é a própria parábola, aquilo que a parábola diz de fato, né? Aquilo que a parábola trata de fato. Então, isso é verdade. Aqueles que botam o movimento para caminhar em frente, aqueles que fazem com que a igreja progrida não na doutrina, mas no processo de evangelizar, no modo de celebrar, são exatamente os trabalhadores, os pobres, aqueles que querem ter acesso. Ora, no Vaticano II, né, Alexandre? Movimento litúrgico, movimento bíblico, não partiram aí das grandes universidades romanas. Partiram de movimentos encabeçados aí por aqueles que estavam em maior conexão com as classes trabalhadoras, com as classes populares, a própria ação católica, as Jaque, Juque da vida, ou seja, essa mudança do catolicismo no Concílio Vaticano II, ela vem de um escutar as bases, das bases trabalhadoras. E aí
aí, bom, pode ser que os conservadores odeiem Pio XI por causa disso, né? Que ele que cria toda essa movimentação, não é? Mas é isso, vem dessa pressão, não é? Ah, então quer que a gente fale? Ok, tá aqui os problemas, eis aqui os problemas, não é? E são dessas classes, isso não tem como negar, isso não tem como dizer que não. E aí eu acho muito curioso quando eu vejo aí lógico, o problema é mais complexo, vem de outras realidades, parte da parte trabalhadora católica tentando emular um catolicismo de margarina, emular um um catolicismo de alta classe, que é impraticável no seu dia. Isso vai te dar uma esquizofrenia, meu brother, minha broda, não é? Isso vai te dar um problema psicológico, porque você não vai achar um padre nesse meio que vai te ajudar a trilhar um caminho sadio de fé também. Tem isso, cara. Sim, eu penso aqui, Pedro, nisso que você fala, né? Quando você vê um cristão pobre, né? Ou remediado aí, mas não rico, com certeza, deixando-se levar por certas ideologias que não ajudam essa pessoa a viver bem a sua vida, porque exatamente está pautada num estilo de vida que não é o seu, né? E aí quando eu penso, por exemplo, num movimento de animação, de avivamento pentecostal católico, né? Onde algumas pessoas buscam uma vivência mais espontânea da fé, com músicas, né? Com orações espontâneas de gemidos indescritíveis e tudo mais. Pedro, como esse movimento ele nasce popular? Tô pegando aqui como exemplo, né, para dizer que a gente só não falou de comunidade eclesial de base. Esse movimento, ele nasce popular, ele se espalha e tem a sua força, né, na periferia e nas camadas populares, e num determinado momento ele é cooptado por uma ideologia de classe e de classe dominante, e esse movimento começa a ser instrumentalizado para uma doutrinação conservadora. E quando você pega na gênese desse movimento, não tem nada de conservador. Pega o protestantismo, né? Ferreira. Pega a própria gênese do protestantismo. Não há nada mais progressista do que o protestantismo, cara. Talvez não seja o progressismo que a gente não queria. Não é o de hoje, né? Mas pega o anglicanismo. Né? Pega o anglicanismo. Exato. De princípio, ele tem um progressismo ali. E nisso tudo a gente vê, Pedro, que essa lógica de hierarquização, né, religiosa, ela parte da classe dominante, né? A classe dominante, a partir do momento que ela enxerga o valor em um movimento popular, e pode ser um movimento popular cultural, pode ser um movimento popular religioso, ou até mesmo econômico, a primeira coisa que a classe dominante faz é querer se apropriar. Sim. E aí, se apropriando, ela aliena as lideranças populares, muitas vezes a cooptando, a trazendo, não, agora você é dos nossos aqui. E a partir desse momento ela hierarquiza. E hierarquizando, ela tira daquilo que é essa horizontalidade das bases, e a partir desse momento que você tem esse movimento cultural, né, religioso, popular, servindo mais uma vez a classe dominante. Exato, tá? É esse o modus operandi, né, Alexandre? E a gente vê isso acontecer, é curioso isso, né? A gente vê isso acontecer até naquilo que são as formações das lideranças religiosas. E uma vez o José Comblan foi na faculdade, lembra, Alexandre? E o José Comblan falou assim, e gerou uma revolta tremenda à época, né? De que os seminários eram casas de gente, formação de gente preguiçosa e elitizada, né? E isso gerou um rebu. E eu lembro que nas nossas conversas a gente falou assim, olha, eu entendo a revolta, mas o Comblan não está tão errado, né? Porque é isso. Você pega uma pessoa que é pobre, de origem muito pobre, e você vai
moldando essa pessoa para que ela seja uma liderança, e mais do que isso, uma liderança que ela vai ser uma elite dentro de um grupo, e não importa onde seja esse grupo, e mais do que isso, ela vai ser reprodutora de um discurso elitizado. E isso é muito real, não é? É muito presente na formação de sacerdotes. Eu não estou falando que é assim hoje, eu estou falando da nossa experiência, do que a gente viu, não é, Alexandre? E a gente fazia muito questão de lembrar de onde a gente veio, que a gente veio da periferia. Eu lembro do Alexandre, quando tomou posse numa paróquia lá no Santa Madalena, dizer assim, aqui está tomando posse um sobrevivente. Isso me chamou a atenção à época, né? Foi muito forte, de lembrar de onde a gente veio, das nossas origens, daquilo que é nossa parte constitutiva, quando na verdade essa conformação a Jesus Cristo que existe nesse período formativo pode ser muito mais uma conformação a uma imagem dominante de quem é Cristo de verdade, do que a pessoa de Jesus Cristo enquanto Deus encarnado, filho de Maria, carpinteiro, nazareno ou qualquer outra coisa que o valha, não é? Então esse processo de formação de liderança, ele passa também por incutir, e eu não sei se isso é intencional ou não, onde está a real intencionalidade disso, ou se é só uma consequência dessa linha de montagem, mas está aí, né, em transformar essas lideranças que são tiradas aí das classes mais baixas em reprodutores de comportamentos das elites, não é? A gente viu isso acontecer muito, né, Alexandre? Muito mesmo, né? Eu lembro de gente dentro do seminário insistindo que o reitor trouxesse alguém que ensinasse etiqueta. Boas maneiras, porque o seminarista precisaria, vez ou outra, estar na casa de alguém que fosse, né, de uma classe social maior, e ele precisaria se portar. Seria inadmissível se ele não soubesse se portar à mesa. E, Pedro, assim, vou falar também daquilo que eu não vivi, mas daquilo que eu intuo, daquilo que eu vejo por aí. Tem algumas ordens religiosas que, do ponto de vista vocacional, só mira na elite, sabe? E vai lá na mesa do rico e come junto, e ali faz o seu apelo vocacional. Escuta, você não quer dar um dos seus filhos aqui pra nossa obra, pra nossa ordem religiosa, pra nossa obra? E se alguém que é pobre chega lá e pede, olha, eu gostaria de ser daí da sua obra religiosa, eles vão falar assim, Pedro, peraí, vamos ver. Se você não tem grana, você pode ser um auxiliar. Vamos ver se você... ou se você for muito inteligente, acima da média, pode ser que sim, pode ser que seja. Se for inteligente e dócil, você pode servir a nossa obra sim. Então, você percebe algo muito sórdido nisso. Sim. Não... Porque nada disso tem a ver, mais uma vez, com a proposta de Jesus. Tem muito a ver com proposta de poder, né? Ou programa de poder. Sim. Olha, e aí você falando isso, me lembrava, às vezes, discussões que se tinha. Por exemplo, o Alexandre passou pelo Heliópolis ali, e passando pelo Heliópolis, o Alexandre sabe que ali tinham 4 comunidades e era um padre, aí depois o Alexandre chegou para ajudar, 2 padres, e havia toda uma discussão de como ia sustentar o Alexandre. Não é, Ferreira? Sim. Como é que ia sustentar o segundo padre? E aí um outro padre ficou sem receber, não é? E quando eu fui pro Heliópolis, a palavra foi assim, agora, padre, não tem como ajudar a sua paróquia e você tem que se virar. E aí eu fui dar aula, fiquei anos dando aula para poder me sustentar. E aí eu tive mais grana do que se eu fosse padre, porque padre ganha 2 salários mínimos e meio, e lá dando aula eu ganhava muito bem, não é? Sim. Não importa aqui o salário, mas é fato de que a igreja, e aqui não é uma demonstração. Para o Heliópolis, e eu sei que hoje no Heliópolis é diferente, viu? Há ali 2 padres, um está sendo muito bem sustentado pela igreja. Mas a minha época, a nossa época era, você precisa se virar, então era uma paróquia com 100 mil habitantes, e havia toda uma questão de dizer isso, há 100 mil habitantes no Heliópolis. Gigantesca. Uma paróquia gigantesca, às vezes 5, 6 missas num domingo,
domingo e você tem que se virar, você vai sozinho, enquanto paróquias aqui em bairros muito bem localizados de São Paulo tinham já de saída 4 padres, um padre, 3 vigários, e ainda você conseguia pagar outros padres para irem celebrarem todas as missas ali, as 7, 8 missas do domingo, não é? E aí fica uma delimitação muito clara de classe. Quais são as paróquias que tem aí muitos vigários e as que não tem vigário nenhum e às vezes é o padre sozinho? Hoje eu sei, pelo menos nesse cenário, que ali no Heliópolis há ali um sustento, não é? De fora e tudo. Mas quanto tempo não aconteceu assim? Precisou um Papa Francisco falar que os melhores sacerdotes têm que estar na periferia? Precisou de um Papa Francisco para falar da importância das periferias? Isso foi esquecido? Ou foi o domínio de um discurso elitista, não é? Mostra e demonstra exatamente isso, essa divisão. E hoje há sim casos de paróquias que formam padres para si. Há sim. Paróquias que mandam o padre no seminário esperando que ele, usando toda a estrutura formativa de um local, para que depois ele seja padre daquela turma, né? Daquele grupo, daquela paróquia. Isso é uma demonstração clara disso, não é? De uma divisão de classes, de um catolicismo de classes. E o dinheiro acaba ditando muito, não é? Porque dita em muitas outras situações. Enfim, divago, viu, Ferreira? Sim. E Pedro, é isso, né? Assim, eu fico muito bugado, cara, quando eu penso nisso, porque a paroquialidade, essa ideia que pra mim é genial, mas olhando por esse lado, deixa de ser tão genial assim, em certa medida, de que você tem uma cidade e nessa cidade não existe nenhum ponto em descoberto daquilo que é a chamada proteção apostólica, né? Ou a ação pastoral nessa cidade, porque o bispo, o ordinário, ele vai definir, olha, este bairro aqui, ele está designado para essa paróquia, esse daqui está designado para outra. Eu acho isso muito bonito, Pedro, sabe? Porque por mais que você não seja católico, de alguma maneira você tem na Igreja Católica ali uma referência. Parece uma coisa boa, mas quando você pensa que essa cidade ela tá segregada e que a paróquia entra nesse esquema da segregação, e como você disse muito bem, a paróquia que está na periferia vai atender 100 mil pessoas com um padre só, e a paróquia que está no centro ou no bairro de elite vai ter 5 padres para atender 5 mil pessoas. Cara, isso é de um contra-testemunho sem fim. E aí, sem contar, Pedro, esses novos movimentos que também formam padres para si. Bispos. Porque aí bispos, inclusive. Bispos, né? Que a territorialidade vai pro quiabo mais ainda. E essas pessoas conseguem cooptar os ministros de tal modo que fica ali, né, ao seu bel prazer, basicamente funcionários do sagrado, né, de uma religiosidade tóxica, né, que eu preciso me confessar uma vez por semana, então eu preciso de padre aqui à disposição, sendo que para outras questões e até mesmo para articulação da vida das pessoas na periferia, para a luta de melhoria, não vai ter um mínimo intelectual orgânico ali que eram os padres de antigamente, né? Então, cara, isso me fere de uma tal maneira quando eu percebo isso, não que eu não percebesse antes, né? Mas quando a gente se debruça esse tema, catolicismo de classes, e começa a enxergar essa divisão territorial eclesial a serviço da privatização do espaço público e social, servindo a essa estrutura, esse mecanismo de controle social, cara, isso é muito terrível, assim. Não dá pra gente olhar pra isso e falar tá tudo bem, porque não tá e nunca esteve. Exato. Você sabe que, eu não sei se foi o Libânio ou o Mário França Miranda, nesses livros de eclesiologia ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles falavam muito disso, de movimentos que vão formando sacerdotes, vão cooptando bispos, e a gente
gente cansou de ver isso acontecer aqui em São Paulo mesmo, né? Bispos ligados a movimentos que vão povoando as paróquias sob sua jurisdição com párocos dos movimentos, e as paróquias vão sendo negligenciadas na sua história, na sua formação de lideranças, para se tornarem pequenas sedes dos movimentos acontecendo. Vi isso acontecer em muitas paróquias na zona norte de São Paulo. Muitas, umas 3, 4 aí facilmente, não é? Dessa ocupação. Ou seja, o movimento coopta um bispo, o bispo assume uma posição de liderança, e aí ele vai entregando essas paróquias, e as paróquias vão se formatando esses movimentos, que em geral são elitizantes, são elitizados, não é? E são elitizantes, e se eles não são elitizantes, eles se tornam lugar de centros de doutrinação, mas centros também de pesca vocacional para o movimento, não é? E vai aí se criando o movimento de se alimentar, e se perde, a gente já falou de diocesanidade, não é? Perde-se a diocesanidade, perde esse sentido de pastoral de conjunto, e aí cada paróquia acaba se tornando uma representante dessas classes, e as que querem sobreviver da própria história, no final são taxadas de quê? De revolucionárias, ou de né? Não, ali é bagunça, ali o povo ali é duro, ali é bagunça, tudo baderneiro, né? Ali o povo quer trocar o vinho por cachaça. E aí criam, né, as fake news e tudo mais, e quando na verdade é só uma paróquia tentando manter sua história, uma paróquia tentando manter ali a sua identidade, como narradores de Javé, né? Não perder ali aquilo, o único que dá de identidade, enfim. Essa é uma realidade, né, Alexandre? Fala-se, não é que a gente está tentando trazer a luta de classes para dentro daquilo que é um enxergar a fé, mas há um catolicismo de classes, isso é fato, não é? E basta olhar aí também o número de padres pretos, basta olhar para isso também, basta olhar o recorte de quantos católicos são pretos, isso no Heliópolis era muito evidente, imagine em outras comunidades, ou seja, basta olhar para esses outros recortes sociais e ver que sim, infelizmente, em alguns lugares prevalece um catolicismo de classe. A quem cabe isso mudar? Bom, não é vontade de Deus, cabe às lideranças. E aí, como diz o José Maria Castilho, desde que não capitule a esse sistema, há uma possibilidade de construir utopia e de construir mudança. Tem muito padre bom fazendo muita coisa boa, muito, 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 muito. Mas, infelizmente, às vezes o classismo, não o classismo sacerdotal, mas o classismo de classe dominante, ele ainda predomina, ele ainda dita as coisas e dita muito bem. Alexandre, não tenho mais nada pra falar, não. Eu quero terminar, Pedro, voltando ao início, né, ao começo de conversa, relembrando ali os ensinamentos do Milton Santos, de que o território é esse palco da disputa, né? E o território eclesial, né, a comunidade que você frequenta, é também palco de disputa. Então, se você é um católico consciente, você tem que lidar com essa disputa que está acontecendo exatamente neste lugar, né? Nesse aqui e agora. E se você é um católico virtual também, que faz parte de algum movimento, você tem que tensionar também aí o movimento que você pertence, porque enquanto a gente só aceita do jeito que vem, né, goela abaixo, certas posições, certas doutrinações que não tem nada a ver com a doutrina cristã, mas tem a ver com essa hierarquização aí de classes, você tá sendo ingênuo, né? E se você tá em período de formação no seminário, num convento, né, numa casa formativa aí de consagrado, você também tem que tensionar, você também tem que dar a cara, certo? Porque as coisas não vão mudar se você não coloca o seu ponto de vista, e nem tô falando que tem que ser o nosso ponto de vista não, né? Tem que ser aquilo que você acha que é certo. E se você, por fim, é um clérigo ou uma consagrada que já tá aí com os seus votos feitos, não esqueça de maneira nenhuma a carta de São Tiago, né? Sobretudo ali o capítulo 2, que nos lembra, né? É palavra de Deus, é um livro canonizado. Entre a gente não pode haver segregação. Se a gente faz isso, a gente tá jogando fora tudo aquilo que a gente faz de bom, e tudo aquilo que a gente faz para tentar seguir a palavra de Deus é jogado no ralo. Se
você discrimina o seu irmão e sua irmã, né? E isso não é eu que tô falando, não, né? É São Tiago. Mas você precisa ler, precisa levar então, a sério. Precisa ler a Bíblia. O santo ler trecho de santo é importante, mas a Bíblia, né, ela é parte fundante. É isso, né, Alexandre? Vamos seguir em frente, Ferreira. Boa quaresma pra você, Vamos hein? nessa. Um beijo. Pra você também. Um abraço. Um aperto de mão. É isso. Coragem, gente. Até semana que vem.